apesar do esforço para adicionar operadores de machine learning a modelos de dados, ao SQL, e criar sistemas eficientes de machine learning sobre a base de relacional, aqui é interessante que ele está explicando, é o seguinte, gente, a gente tem o banco de dados relacional, só que ele não é propício para a gente trabalhar com machine learning. Aí entra o contexto, porque assim, o machine learning, gente, ele trabalha com probabilidade estatística. E aqui a abordagem que ele fala, cadê a teoria, o teorema de Bayes? Aqui, ó. E é tudo expressão matemática, tá? Isso é probabilidade estatística. É probabilidade estatística. Isso não é magia, não sei se você conhece realmente o uso por debaixo dos panos, porque às vezes a gente usa ali a IA generativa e nem sabe o que de fato é, como funciona. E para você gerar prompts eficientes, vocês precisam entender como ela funciona. E aqui é o que eu estou estudando hoje, é porque eu quero cada vez mais me especializar também nessa parte de inteligência artificial, porque onde eu trabalho, a gente está trabalhando e vai trabalhar com modelos já prontos, mas eu quero levar isso para um outro nível, porque quando a gente conhece algo, a gente consegue trabalhar melhor com esse algo, tá? Você, como engenheiro, você precisa saber disso. Ah, beleza, eu não vou escolher esse tipo de abordagem porque não faz sentido. Não é o tipo de banco de dados que eu vou selecionar no meu system design, certo? Então, aí entra a compreensão de você saber realmente fazer o seu system design, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Criar sistemas eficientes de machine learning, como a gente já havia falado, sobre bases relacionais. Quando ele fala sobre bases relacionais, gente, ele está falando exatamente sobre o que eu falei para vocês, sobre o SQL, que é relacional. Tá? Muitos cientistas de dados preferem não trabalhar em bancos de dados relacionais como o Data Warehouse. Em vez disso, muitos optam por usar bibliotecas em Python, como Pandas e Scikit-learn, linguagens de análise analíticas como R. Não sei se você já ouviu falar da linguagem R, ela é muito voltada mesmo para o meio científico, né? Ou frameworks distribuídos como Spark. Discutimos isso em Data Frames, matrizes e arrays. Deixa eu dar um enterzinho aqui, ó, maroto, para ficar mais fácil. Consequentemente, organizações precisam disponibilizar dados em formatos adequados para cientistas de dados. A resposta é o Data Lake, um repositório centralizado que armazena cópias de quaisquer dados úteis para análise, coletados de sistemas operacionais via ETL. A diferença para o Data Warehouse é que o Data Lake contém arquivos sem impor um formato ou um modelo específico. Arquivos podem ser registrados de bancos, podem ser registros de bancos de dados em formato como Avro ou Park. Aqui ele vai falar sobre isso, aqui é bem interessante também, porque se você entende os tipos de dados, peraí, aqui, se você entende de tipo de dados, você às vezes só está acostumado com não, eu só vou utilizar o tipo de dado JSON, XML, XML, ou sei lá, deixa eu ver outro tipo de dados comum. Eu acho que basicamente a gente só pensa nisso, mas existem várias formas de a gente trafegar dados de forma eficiente, tá? E aqui ele vai falando sobre outros tipos de dados. Isso aqui é extremamente interessante, extremamente interessante. Então, a gente vai falando sobre Park, por exemplo, e você, como um tomador de decisão, você precisa saber qual é o tipo de informação trafegada que você vai precisar repassar para ter uma consistência desses dados, por exemplo. Nesse caso, poderia ser um Park, poderia ser, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Avro. Poderia ser o Avro, por exemplo. Aqui, ó, que estendem o armazenamento do Data Lake. Apache Argo, Spark SQL. Isso aqui, gente, é interessante porque quando a gente está trabalhando com esse tipo o Data Lake, por exemplo, a gente trabalha com esses tipos de gerenciamento de esquemas aqui, ó. O Apache, vocês podem ver que o Apache tá em tudo, tá? Tem o Apache é sinistro, cara.
Tem o Hadoop também, que é da Apache Hadoop. Tem o Hadoop, que é da Apache também. Se vocês olharem, ó, Apache Hadoop. A Apache tem software e soluções muito interessantes que é importante a gente conhecer, porque em determinados contextos ela pode resolver muitos problemas, tá?